Ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que esposa de ministros não pode atuar pelo STF. A pergunta que não quer calar: isso vale para todos ou só para alguns? Porque existem casos públicos envolvendo a esposa do ministro que passou pelo Supremo. No vídeo de hoje vocês vão ver esclarecimentos jurídicos e coerentes. Meu nome é Mariana, seja bem-vindo no canal Simples Assim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um vídeo muito bacana do Alexandre Moraes dizendo que esposa de ministro não deve atuar no Supremo. Aí me causou confusão, eu fiquei confusa. Vamos ver o vídeo? Que sua esposa é advogada. É inacreditável. Chegou o dia que nós temos que concordar com uma fala do Alexandre de Moraes. Porém, é o famoso: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Alexandre de Moraes acaba de dizer no plenário do STF que juízes não podem julgar causas que seus familiares sejam advogados. E que isso, disse ele, inclusive, nunca aconteceu na Suprema Corte. De tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida. Ignorância, má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. A má fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados seus parentes. Mas, de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores do Supremo Tribunal Federal, com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então fica aqui, com base no artigo 95, inciso, parágrafo único, inciso 2º, regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juiz, juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte de seus familiares ou como advogado de seus familiares. Ministro, todos nós concordamos de forma unânime com Vossa Excelência. Porém, entretanto, todavia, eu vou citar um caso, pelo menos, que isso realmente aconteceu e não há como negar. Todo mundo lembra do caso da JF. O ministro Dias Toffoli, com a sua esposa, advogando na causa, em uma canetada de forma monocrática, suspendeu multa de 10 bi da JF. Isso é público, está documentado e não tem como negar. Agora, para além desse caso do Dias Toffoli, eu acho que todos os brasileiros conseguem citar pelo menos um caso que tenha um ministro diretamente interessado na causa. Seja aparecendo como citado, como parte, todo mundo sabe o que está acontecendo. Não adianta gritar de toga na tribuna. Os brasileiros não são bobos, todo mundo sabe o que está acontecendo, não tem mais como colocar as coisas embaixo do tapete. Então, esse discurso, ele é bonito, mas é mera retórica. Na prática, não vale de nada, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo. Muito do que estava às escondidas está vindo à tona, sendo divulgado, inclusive, pela própria
imprensa tradicional. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que coisa, né, gente? Que dia! Que dia! E se você concorda com esse Alexandre de Moraes, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa ser compartilhado porque tudo que foi dito aí, realmente nós concordamos. Juiz não pode julgar causas que sua esposa é advogada. É inacreditável. Chegou. Vocês viram e ouviram ele dizer isso, né? Dizendo que está sendo perseguido pela imprensa, né? Que anda dizendo que a esposa dele tem casos, né, que são julgados pela Suprema Corte. Gente, isso parece piada, né? A gente escutar uma coisa dessa. Nossa, é chamar a gente de bobos. Nossa, impressionante isso, impressionante. Eles estão na posição de vítimas. Eles estão na posição de vítimas. Como é que é isso? Eles estão se colocando na posição de vítimas, estão sendo atacados pela imprensa, né? Dizendo que tem membros da família, como esposa, que ele cita a esposa, que tem casos que envolvem a Suprema Corte. Gente, isso é um absurdo onde nós chegamos. Chega a ser patético tudo isso. Tudo isso. Eu trouxe esse vídeo que eu já falei para vocês. E eu não falo brincando não, estou falando sério. Eu não gosto de passar raiva sozinha não. Eu gosto de passar raiva compartilhada. Então vocês precisam saber disso para ficar com raiva, ficar indignado, assim como eu estou também. Como eu estou. Porque eu vi uma coisa dessa, gente. A esposa dele, olha quantos casos ela está envolvida. Olha quantos casos que são levados para a Suprema Corte para ser julgado. Casos do escritório de advocacia dela, né? Então, quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente tem que começar a trazer, a enumerar quais são os casos mais assim, interessantes, relevantes, para mostrar para ele, que eu acho que ele não sabe. Gente, isso é demais, né? Isso é complicado. E vocês, o que acharam disso aí? O que acharam dessa fala do Alexandre de Moraes? Vocês concordam com ele? Realmente está sendo perseguido pela imprensa, né? A esposa dele, nem a esposa de outros ministros, não tem casos dentro da Suprema Corte, não são julgados pelos ministros. Vocês concordam com isso? Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa fala do ministro Alexandre de Moraes, tá? E eu vim trazer correndo isso para vocês, que eu achei muito interessante essa fala dele. Queria passar raiva compartilhada. Bom, meus amores, encerramos por aqui mais um vídeo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês, de deixar os comentários de vocês, porque isso é muito importante, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.